Há alguns anos saiu uma pesquisa na BBC, colocando e alertando sobre o quanto a solidão pode impactar na nossa saúde física, emocional, ao ponto de se comparar a ser mais grave do que o fumo e a obesidade. Talvez seja por isso que lá no Gênesis a gente começa com a fala de Deus dizendo que não é bom que o homem viva só, porque existe um mistério maravilhoso que nos cura e nos transforma nas relações. E esse é o nosso desafio para um mundo que cada dia mais nos empurra para o individualismo. E é sobre isso que eu quero conversar com os meus amigos hoje. Leonardo Schleifer, Tiago. Tiago é um amigo querido de pouco tempo, mas que a gente tem ganhado proximidade cada vez maior, pastor ali em Itapema. E eu quero conversar com vocês e já começar com você, Tiago, da sua experiência pastoral. Como que você sente na sua vida pastoral e individual esse desafio dessa comunhão, dessa troca, de muitas vezes a gente ser condicionado sem perceber a ficar autocentrado, sozinho. Como que, como que você enxerga e como que você vive isso? Ah, interessante. Ontem mesmo, eu gosto embora dentro da experiência pastoral, sobretudo quando a gente desenvolve o ensino público, a gente cria inevitavelmente uma distância. E por conta dessa distância, eu tento mesmo, me esforço para fazer grupos relacionais pequenos. Então, eu amo estudar a Bíblia em um grupo menor, com três pessoas, até 8 pessoas, às vezes 4 casais, por exemplo. E dentro desse ambiente mais íntimo, eu percebo a necessidade dessa aproximação pastoral com as pessoas pela carência, como você mesmo mencionou, da solidão. E quando nós quebramos essa distância e conseguimos nos aproximar das pessoas e perceber a dor, inclusive as dúvidas, o perigo da exposição em ambientes espirituais hostis, etc. Eu acredito que é dentro desse ambiente que a minha função pastoral ela acaba tendo talvez encontrando a sua maior importância. Eu me realizo muito Uhum, na pregação do evangelho. Eu uhum, quando estou em uma plataforma, abro a Bíblia e começo a falar de Jesus em um ambiente público, eu me realizo. Eu uhum, acredito que Deus me convocou para isso. uhum, Mas o meu coração dói e arde mesmo quando eu sento numa mesa como essa e uhum, começo a escutar os problemas, as dores. uhum. E aí, inclusive, olha só que interessante, os momentos onde eu me deparo com não saber o que falar dentro dentro de um púlpito, Uhum. nós abrimos a Bíblia e falamos com talvez maior autoridade de um assunto que nós nos preparamos durante Sim. toda a semana. Mas quando a gente senta e alguém expõe, coloca na mesa os próprios Você não sabe o sentimentos, que que vai vir, né? não foram poucas as vezes que diante da dor da pessoa, dos problemas que ela está ali tendo a coragem de expor, que eu me deparando com, tendo esse contato com a dor e com o sofrimento, eu me assusto. Uhum, E eu falo, nossa, a gente lá em cima não tem noção do impacto. Talvez uhum, às vezes que até a mensagem provoca, e o uhum, que provoca, de modo que quando eu tô ali na frente, eu meio que tenho um choque de uhum, realidade, e isso, de uhum, certa forma, me assusta, e uhum, também além de me assustar, me, me gera uma espécie de alerta para que uhum. nós, como pastores, não tenhamos ou não desenvolvamos o nosso ministério pastoral tão distante das pessoas. É. Muito comum, né? Eu lembro quando eu fiz teologia, 1900 bolinha, uma das matérias que me chamou muita atenção era luto, divórcio e novo casamento. Era uma matéria bem específica para lidar com esses momentos de muita dor na vida de alguém. E era uma pastora e psicóloga, e ela disse algo que me chamou e eu nunca mais esqueci. Isso nós estamos falando de 2004, 2005.
Ela diz assim que a gente tem que aprender desenvolver o ministério da presença. O que que é isso, né? Ela diz, às vezes, especialmente quem prega, às vezes a gente sempre tem uma necessidade de ter o que falar, Uhum, e às vezes a gente não vai ajudar e não vai acolher e não vai estar com uma pessoa no momento de dor, porque a gente fala, bom, eu não sei o que falar. uhum, E eu lembro dessa expressão, ela disse, existem muitos momentos na nossa vida que a gente só precisa de alguém presente. uhum. E que isso é profundamente curador, tipo, cara, eu não sei o que eu vou te falar, eu não sei muita coisa, mas eu estou aqui. E essa compreensão, ela é bem diferente desse mundo hoje, das lacrações e frases de efeito. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sei que isso, muitas vezes a pessoa não quer um discurso Não. lacrador, ela quer a sua presença, ou melhor, ela nem se dá conta que ela precisa e ela quer, ela está sofrendo, mas o que fará bem para ela, e isso terá um impacto, vai ser essa presença é, de irmão, não de uma autoridade, de um irmão. Estou aqui por você, né? Interessantíssimo, porque quando Jó passa pelo que passa, Uhum. os amigos de imediato não falam nada, só ficam presentes. E quando abrem a boca Ah, é aí, que aí, ela aí, essa conversa, né. Eu acho que, de fato, às vezes é chorar com os que choram e uhum, não falar nada, uhum, porque a presença vale uhum, mais do que as palavras. Se for por uma influência do Espírito Santo, amém, que se abra a uhum. boca e que possa ser, Claro, e, meu Deus, haver a gente tem edificação para as boas novas, pessoas. outra coisa, né? Mas a presença antes de mais nada, É. porque às vezes a palavra a gente fala por falar. Uhum. O próprio amigo, os amigos de Jó, de repente, logo nos primeiros capítulos, olham para ele e dizem assim: Nossa, mas você que ajudou tantas pessoas, agora você tá aí desanimado. Eu falei: Meu, É, desanimado, eu não teria coragem de dar um conselho para Jó. para uma pessoa que está numa Jamais! calamidade absurda. Exatamente. Tanto que no livro diz assim: Não, mas depois Deus deu novos filhos. Eu falei: Tá, mas ninguém vai substituir É, aqueles filhos que já é, haviam ido, né? Então, é sim. meio intrigante isso. Mas vocês acham, e Leonardo também, não sei, que mesmo a gente tendo essa consciência, né? O que que faz ser tão desafiador a gente romper esse auto-isolamento que às vezes a gente se impõe, né? Que às vezes a gente está lotado de amigos nas redes sociais, mas na nossa intimidade, na nossa interioridade, às vezes a gente se isola. Nós, homens, então, ao concurso nessa realidade. O que que vocês veem como as questões que nos impedem de viver uma comunhão que nos cure? E às vezes a gente continuar isolado, mesmo sabendo essa importância. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Eu acredito que, como vocês estavam falando até primeiro dessa posição que tá ali na plataforma para falar, eu acho que aí a gente destrincha, né? É, tem essa coisa primeiro do pastor, do líder da comunidade que tá à frente das pessoas, que sabe que as pessoas olham para ele com símbolos, com imagens, com atribuições de alguém que tá lá em cima. Então, eu acho que essa é uma primeira barreira a ser quebrada em algumas comunidades de entender que estamos todos à mesa quando estamos partilhando o evangelho, mesmo que alguém esteja ali, Hum, né, numa plataforma falando. E trazer esse senso de comunidade de que nós aqui podemos conversar os assuntos porque a gente está um curando o outro, né? uhum, Mas no geral eu vejo que o que pega muito é essa insegurança, é essa coisa de você não saber como se expor, é você querer de alguma forma manter uma imagem na cabeça do outro, uhum, manter um status, manter uhum, um jeito ali de talvez se ver digno na cabeça dos outros e que uhum, no fim das contas tá tudo dentro da nossa cabeça que tá imaginando um monte de coisa e só criando uma barreira maior uhum, de perguntar e de se abrir às vezes para o outro, para saber que, cara, talvez é no outro que tá a cura que você tanto precisa para uhum. algum momento, alguma dimensão do teu ser ali, né? Eu acho que é interessante porque isso passa, que quando, e eu concordo com você, né? Que quando eu entendo que
a minha dificuldade relacional de me abrir, de buscar ajuda ou de estar presente para o outro passa pelo meu entendimento da vida, pelo entendimento de quem eu sou, pelo entendimento ou a falta de entendimento do evangelho, porque se a minha dificuldade relacional de me expor e ser ajuda para o outro vem dessa minha dificuldade e desse meu desejo de preservar essa imagem superpoderosa, né? E a gente foi potencializado, eu acho que isso nas últimas décadas, pelas essas mensagens de autoajuda ruim que a gente tem e que está no ambiente religioso também, de você tem que ser sempre muito vencedor, como postura positiva, sempre otimista, e você dizer que está doendo, né? Você pedir ajuda, pedir uma oração, é quase que você admitir que o outro, até usando os amigos de Jó, a pessoa vai falar, mas será que você tá em pecado? Você não está crendo direito? Você não entendeu? E que eu lembro que eu trabalhei num local e que eu já era formado em psicanálise e também teologia. Então eu tinha algumas compreensões da alma humana. E uma pessoa muito sincera falou assim: não, eu fiz um curso X que me falaram que se eu tomar banho gelado às 5 da manhã e der uns gritos de yes bem histriônico, ele não disse assim, né? Eu tô exagerando. Mas ele falou desse banho gelado Eu e desse nunca tinha grito. ouvido a palavra histriônico. Obrigado. Não me Dá- burro sozinho. Se eu der uns gritos de yes, 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 e que talvez você já até pagou esse curso, minha depressão vai embora. Eu falei, pelo amor de Deus, aquilo entrou. Eu falei, cara, não entra nessa. E olha, você vê que, lógico que às vezes eu preciso de um pedala Robinho na minha cabeça, um banho gelado vai me fazer bem. Mas a gente é tão complexo como ser humano e esse tipo de discurso, esse tipo de curso, essas coisas que às vezes se propagam até no meio cristão, me encorajam a querer viver uma autossuficiência, de que eu vou me resolver sozinho. Eu não preciso de você, eu não tenho que precisar de ninguém, porque afinal eu me vendo o tempo todo como super poderoso e isso faz a gente só continuar adoecendo, só continuar. Eu vi até, tem uma psicanalista que eu gosto, chama Maria Homem. Ela é uma pessoa legal, assim, as coisas que ela escreve, falando que se começou a estudar a pós-pandemia os efeitos depressivos do home office. E isso continuou sendo, né? Tipo, eu sou chefe de mim mesmo, aquela Liberdade coisa. geográfica. Liberdade onde não, eu preciso de pessoas perto de mim. Eu vou adoecer se eu ficar intencionalmente e cada vez mais isolado. Então, eu acho que usando essa sua expressão dessa autoimagem empoderada, que às vezes a gente quer permanecer, que o outro nos veja assim, passa por essa falta de entendimento correto da vida, de quem nós somos, de quem Deus é para nós e de quem o outro é para mim, de quem eu sou para o outro e o lugar que o outro deve ter dentro da minha própria vida. Não sei se eu divaguei demais e faz Não, sentido. perfeito. Para mim, quando você fala do maior desafio, pelo menos da minha perspectiva, Uhum, da perspectiva do outro, tem inúmeros, né? Como vocês citaram, o simples fato de pedir ajuda uhum, para preservação da imagem, porque uhum, vou tratar o meu problema de forma superficial, não tem problema, eu vou na frente do espelho, eu grito, não tem problema. uhum, E aí você vai, enfim, criando ou tratando do seu problema de uma forma muito perigosa, mas da minha perspectiva, do maior desafio de se conectar com o outro, para mim às vezes é a preguiça mesmo. Boa. Não, a preguiça. Às vezes dá preguiça. É a preguiça, porque principalmente no exercício pastoral, a reincidência é chato. Dá trabalho, De né? novo, o mesmo problema, o mesmo Esse pecado. assunto de novo. Já não sei mais o que falar, então Uhum. tem preguiça. Às vezes você vê uma mensagem no WhatsApp, você já fica um pouco receoso e alguns problemas
novamente acontecendo com a mesma pessoa, isso meio que vai saturando a Uhum. gente. Tá errado, né? Uhum. Passa pelo nosso É, orgulho, né? Porque se eu tô exato, com não. preguiça sua, é porque Tem que, inconscientemente eu tô me sentindo superior a você. não, tem que De que ter. eu não. E comigo isso não aconteceria. Não, tem que ter paciência, amor, tem que superar isso. Isso é Claro. E absolutamente enfrentar isso carnal. dentro de você. Mas a preguiça é uma delas, até porque eu acho que a ideia de se fazer discípulo, ela vai muito além de você pregar o evangelho. Então é você dar as mãos e se comprometer com a progressão espiritual de alguém. E isso é difícil, dá preguiça. Uhum. Eu tenho um colega meu que recentemente foi pai, e ele disse para mim, se eles tivessem avisado que era tão difícil, eu teria esperado um pouco mais. Então, você Sim. cuidar de um bebê é difícil. Aham. Então, usando a mesma lógica, você cuidar de um recém-nascido na fé é muito difícil. É. Então, você tá ali comprometido com a dor dele, com as dúvidas dele, Uhum. é exaustivo. Embora, assim, abrindo um parêntese bem importante, eu gosto, e gosto muito, de conversar e de cuidar, por assim dizer, daquelas pessoas que vêm sem vício nenhum, Uhum. que não vêm nem de nenhum tipo de ambiente, principalmente ambiente religioso cristão, que já vem com vários paradigmas e tal. Eu gosto de cuidar daquele que não tem noção nenhuma e faz pergunta que, inclusive, as Honesta. mais simples, que às vezes a gente, inclusive, se desafia para responder. Eu gosto. Porque quando a gente começa a cuidar dos que já têm muitos pressupostos, muitas ideias formadas, já tem uma teologia formada, é difícil. Eu vejo, e aí tocando um pouco até naquilo que a gente já mencionou, uma geração que acaba desenvolvendo as suas ideias de Reels na internet e tal, e que não tá muito afim de ser cuidada e tem, numa conversa, tá muito mais afim de falar do que ouvir. E isso aí também me dá preguiça. Ah, eu tô com um problema. Aí você vai conversar com a pessoa, e aí ela já leu, já tem inúmeras ideias, já vários influencers, então ela já tem uma ideia. Então desconstruir aquilo me dá preguiça. Mas você sabe que. Desculpa, eu não Não, quero imagino. criar, é para ser verdadeiro, Claro. né? Eu lembro que uma vez eu fui, no início da pandemia, eu fui atender online, terapeuticamente, um pastor de outra cidade, São Paulo, enfim. E na primeira conversa, e homem já tem uma certa dificuldade de expor suas mazelas, né? E um homem eh, cristão e pastor, aí nós chegamos num ambiente que ele não tem problema e ele não fala de si, e ele tem medo de falar de si, mas ele estava ali com crise conjugal e crise de depressão. E ele começou a falar, mas era essa fala de se autoafirmar. Olha o que eu sei. Chegou uma hora eu falei: "Amém, meu irmão. Você já provou para mim que você conhece a Bíblia e que você sabe bastante. Agora eu quero saber, você tá aqui porque você tá com uma dificuldade, e agora você não precisa pregar para mim. Tudo isso que você falou eu sei. Não prega para mim não. Só me fala o que que tá doendo." E eu lembro que ele se perdeu. Porque é difícil, às vezes a gente tem muita dificuldade de falar de si. Eu acho que passa também por esse ambiente de segurança. É, esse ambiente de eu vou me abrir com o Leonardo, e isso, nossa própria alma cria mecanismos de defesa. Gente, de eu não consigo chegar em certos lugares, às vezes até inconsciente, porque eu não tenho segurança de que aquilo não será usado contra mim, que ele vai me julgar, me ver. Então, o que é um paradoxo do ambiente cristão, porque se a gente tem como referência, e deveria ter, a graça de Deus, de que nós somos a comunidade de pessoas que foram alcançadas por favor e merecido, ninguém merece nada e ninguém se banca, então às vezes eu não tenho a mesma dor que a sua, o mesmo vício que o seu, mas eu tenho os meus, então a gente só está aqui. Então esse pressuposto passa dessa dificuldade, passa muitas vezes de eu não ter essas relações de confiança e de carregadas da consciência da graça de Deus. De que, porque se você vai falar para mim
uma dor sua, e eu falo assim, "Ah, não, cara, você nunca mais vai se abrir comigo. Se o Leonardo vai abrir um negócio que ele fala, eu tô com esse vício, com essa situação, com essa dor, fiz isso, e eu me choco, e talvez eu não vou gritar, mas eu vou passar uma energia de um juízo moral contra aquilo, tipo, de superioridade, cara, ele não vai dar conta de se abrir de novo. Então, acho que é um desafio que a gente tem que se fazer como pessoas, como ministro do evangelho, de, cara, eu preciso transmitir, e isso não é algo somente como um discurso, mas como uma postura, com uma energia, vamos dizer assim, de que, cara, você está seguro aqui. Sem dúvida. Quando você cita a postura desse pastor, Uhum, ele não quer se despir para poder uhum, ser curado. A minha filha, a gente estava numa janta agora há 2 semanas, há 2 dias, e ela olhou numa roda de um casal de amigo meu com filhas e tal, e uhum, ela disse assim: esses dias a minha amiga levou algo para a escola e eu desejei que aquilo fosse quebrado, porque eu não estava feliz que ela tivesse aquilo. A nossa primeira reação, meu Deus, ela que falou, coisa feia. E eu falei, que ela incrível ter que ela segurança teve a para falar consciência isso. de dizer algo sem que ninguém julgasse ela, e essa sinceridade é indispensável. A gente nunca vai ser curado se a gente não despir a Uhum, nossa roupa e ficar nu uhum. numa sala cirúrgica para que Deus consiga E, tratar exatamente aquilo que precisa ser tratado. Aí, por uhum, conta uhum, dos rótulos, dos estigmas, né? Então a uhum, gente vai tendo dificuldade de ser acessado. uhum, Só que quando você para perceber a postura dos autores bíblicos, eles não eles não sustentam essa característica e a Bíblia parece que faz isso de uma forma propositada, assim, não vamos sustentar aqui uma imagem de super-homens, porque os super-homens não precisam de cura. Você pega uhum, a exemplo disso Abacuque está super revoltado com Deus por causa que Deus vai trazer a Babilônia para castigar, e ele diz: "Não faz isso, por favor, que tipo de Deus é você?" uhum. O salmista é a prova daquele cara que está no escuro e tá Desespero. chateado, desesperado com o sentimento dele e não tem vergonha nenhum de dizer que ele não está vendo Deus. Olha, eu estou passando por um problema difícil, parece que o senhor não está me ouvindo, parece que o senhor está distante. Eu acho que abrir o coração de forma sincera e quebrar, então, essas imagens, essa quebrar principalmente aquilo que a gente quer transmitir para as pessoas, do Uhum, ponto de vista de quem precisa ser curado, uhum, é fundamental. uhum, E normalmente isso é muito difícil, como você citou, em quem assume cargos pastorais, uhum, porque é gritante, a pessoa vai ao delírio uhum, para ela ter que dizer numa uma sessão de psicanálise, dizer o seguinte: eu tenho raiva porque o irmão da minha igreja é muito rico e eu não queria que ele fosse rico, e eu não queria estar aqui na minha função uhum, pastoral porque eu não ganho tanto dinheiro quanto eu gostaria de ganhar, e eu queria ter ido para aquela profissão ou ter seguido outros rumos na minha vida. uhum. Aham. Como ele vai dizer uma coisa como essa? Mas se ele não dizer, Ele vai adoecer eu gosto de Tiago justamente por isso. dessa Chama, de confessar uns aos outros. confessa Hum. para ser curado. E eu acho legal porque ele não tá falando confesse para você ser perdoado. Porque Uhum, é não para é ser isso. É curado. isso, eu não sou perdoado porque eu É, confesso, eu sou perdoado por causa da cruz. exato, para ser curado. Mas é a certeza da cruz e da ressurreição como graça que me alcançou que vai me dar essa capacidade de eu não estou falando sobre isso, isso não é uma surpresa para Deus. Isso é uma Eu, surpresa para mim. exato. Eu amo quando Jesus está na casa de Zaqueu e ele diz que vai reparar o que fez. Porque Uhum, quando ele diz eu vou reparar o que eu fiz, ele está dizendo eu fiz muita coisa errada. Aí Jesus disse: aí que tá. uhum. Salvação entrou na sua casa. Isso. Esse homem também é filho É, de Abraão. é. Porque se a gente ficar se escondendo ou tendo uma espiritualidade fake ou querendo sustentar uma imagem de espiritualidade que não é, Uhum, e a gente não imergir, mergulhar na verdade sobre quem nós somos, uhum. jamais seremos tratados, Para mim, jamais seremos curados. para mim, um dos textos que eu sempre lembro e cito, às vezes, quando eu vou conversar com alguém e ela está com certas dificuldades, é o texto de Efésios 5,
quando Paulo vai falar como que a gente é cheio do Espírito, como que a gente vai transbordar dessa presença divina em nós, dessa vida ressurreta em nós. E ele diz que a gente vai fazendo isso falando em salmos. Eu gosto porque, como você citou muito bem, o livro de Salmo não é um livro triunfalista. Pelo menos 2/4 dos salmos, ou metade ali, é de muita dor, é desespero. Tem um salmo que sempre me chama a atenção, que é o Salmo 139, que ele começa, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, mas ele termina dizendo: eu queria que os filhos dos meus inimigos tivessem a cabeça explodida nas pedras. Eu falo que coisa, a gente pode se chocar, né? Que coisa horrorosa de alguém sentir, de alguém falar para Deus e ficar registrado na Bíblia como um livro inspirado. Mas eu acho maravilhoso porque mostra que homem e mulher de Deus sente isso. E a forma da gente lidar com isso não é tentando que aquilo se autorresolva, suma dentro da gente, é expondo. E ele vai dizer, e é um desafio muitas vezes para mim também, porque a gente é influenciado pela cultura que a gente vive, desse individualismo, de que eu vou ser cheio do Espírito, obviamente, no meu devocional, na minha vida de oração, de reflexão, de leitura, mas a ênfase apostólica, todo o texto vai falar de eu vou sendo cheio do Espírito entre vós, falando entre vós, sujeitando os uns aos outros. E é nessa troca, e porque ele continua, porque dele fala assim, sujeitando, que o tempo verbal ali não é que a gente é cheio do Espírito só falando entre vós, mas é se sujeitando. Ele está dizendo assim, quando eu me submeto a você em amor sacrificial, quando eu me dou a você, eu também estou sendo cheio do Espírito. De alguma forma, a ênfase ali é nós transbordamos da vida de Deus em nós, da presença de Deus em nós, nessa troca relacional. Eu acho isso incrível e profundamente desafiador, porque a gente muitas vezes, e eu já vivi essa experiência e lidei com muita gente com isso, não, é de uma espiritualidade na minha casa, eu comigo mesmo, deixa eu comigo, eu e Deus. Não, ok, amém. Você precisa viver se ver como esse ser único, amado. Mas existem dimensões em mim que só serão curadas na minha troca. Aham. Pode. Eu acho legal você falar e citar como o salmista é sábio em compartilhar as dores, os sofrimentos, aquilo ali que ele de alguma forma está projetando mesmo da alma dele ali, mostrando, né, exibindo e tornando as vísceras dele conhecidas. Da gente até ter isso como consciência, né, que o ser segundo o coração de Deus, né, ou ter o coração de Jesus gerado em nós, ele implica nesse compartilhamento dessas fraquezas e não na permanência do erro. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes esse desejo, a gente quer que ele seja realizado de alguma forma, né? Ai, que os meus inimigos tenham a cabeça explodindo nas pedras, a mandíbula quebrada. A gente viu isso recentemente aí. A mandíbula quebrada foi bem recente. Tipo, cara, o que é isso? Que desejo de espiritualidade receosa por que eu tô chegando nesse ponto? Porque ele vai esbarrar diretamente no que a gente tá falando, em lidar com as diferenças. Por que o diferente de mim não pode ser cura pra mim? Por que o diferente de mim tem que ser oposição a mim? Por que eu tenho que ver ele num outro polo, mesmo partilhando da mesma fé? E aí, claro, né, abrem-se, não, porque ele segue a linha X, o outro segue a linha X. Ok, mas se o sangue de Jesus que nos une, e que pelo menos isso a gente crê como comum acordo, por que o diferente tem que estar nessa posição dentro de mim de que ele é uma pedra de tropeço e precisa ser melhorado para que aí o nosso caminho aqui, a nossa via fica bem pavimentada, né? Até onde que a gente tem que lidar com o diferente, recebendo ele como cura ou me abrindo para ser cura para ele, ou o desejo de mudar ele para que ele, né? Eu acho que a gente precisa passar por esse caminho aí estreito. Eu vi recentemente
uma reflexão do um pastor que eu acho ele bem relevante, assim, Paulo Júnior, tem dois, mas é um que é um senhorzinho, Borges, Paulo Borges Júnior. Ele Gosto. falando que não a cruz e a mesa sempre andam juntos, e a reflexão dele era sobre a ceia, né? Porque às vezes, eu mesmo já preguei sobre isso, que Paulo vai falar sobre discernir o corpo no sentido de eu não entender o que aconteceu na cruz em meu lugar e em meu favor. Mas o corpo de Cristo, a ênfase de Corinto é as relações que estão se esfacelando. Uhum. E eu acho uma das coisas mais chocantes que ele diz ali é que vocês estão adoecendo por isso. Muito, não é um eu acho, é uma afirmação cortante. Ele fala, ó, você está doente porque você não entendeu que essas pessoas que são diferentes de você, de classes sociais diferentes de você, de etnias diferentes de você, que é uma realidade da igreja de Corinto e nossa, essas pessoas são você junto. Vocês são um corpo. E não tem como você dizer que tá. Não tem como eu, Douglas, olhar pro meu corpo e falar eu tô bem, só que eu tô com o meu braço necrosando. Não tem problema, não. Esse braço vai me afetar inteiro. Eu tenho uma história que às vezes eu cito de um cara da minha cidade que ele tinha o diabetes muito pesado e ele machucou, teve uma unha encravada. E ele foi negligente de cuidar daquela unha. E aí ele necrosou o dedo. E ele teve que amputar o dedo. Não adiantou, necrosou o pé, ele teve que amputar o pé. Não adiantou, ele teve que amputar a perna e não adiantou, ele morreu. Lógico, é uma gravidade horrorosa, mas o porquê que E um salmista que tinha dentro. mas Alguém porque fez uma oração o descuido feitiçaria. de que é só o dedo, como se o dedo não fosse parte de mim, e a lógica de Corinto que Paulo vai dizer é, não tem como você dizer que está bem se o teu irmão está mal, porque se a mão está mal, o corpo está mal, e Paulo vai dizer, olha, como as relações de vocês estão se esfacelando, Vocês mal do que bem. vocês estão adoecendo. Por isso há entre vocês as pessoas doentes. Eu acho muito forte porque aquelas pessoas foram discipuladas por Paulo. Isso faz tanto sentido que, para mim, o examine-se Uhum. é muito mais um examine as suas relações. Qualidade das suas relações, como você está enxergando e tratando o Porque outro. a ceia é compartilhar pão. Esse Aham. aqui é o meu corpo. Aham, Vamos comer juntos. aham, Aham. Não, a relação com o outro é indispensável, né? A relação com Deus. Eu tenho uma cisma gigante quando eu vou conversar com alguém que pensa que pode desenvolver espiritualidade de forma isolada. uhum, Não existe. Não sei que Bíblia que ela segue, mas não existe. A minha espiritualidade, evidentemente, ela é o quarto secreto que Deus me vê, amém. mas eu saio do quarto secreto em Pro choque, festa, né? em celebração com os meus irmãos, Aham, suportando os meus irmãos, aham, chorando com quem chora, me alegrando com quem se alegra. aham, Então, a vida espiritual que é cultivada no secreto, só que não resulta aham, em relacionamentos com vínculos afetivos profundos, eu uhum. tenho que rever o que está acontecendo no meu quarto com Deus. É, Uhum. João, né, que vai falar na primeira carta dele que se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, trato mal o meu irmão, esse é mentiroso, porque eu Uhum. não vejo a Deus. Então a lógica ali é que eu só consigo expressar o meu amor por Deus, e eu gosto de louvor, gosto de música, Uhum. mas não é, a ênfase não é na música, não Uhum. é no louvor, é na troca, Uhum. que porque é mais fácil. A Joyce Meyer usa uma expressão que eu gosto, ela fala assim, eu sou cheia do Espírito, toda discípulo de Jesus até precisar sair da cama e lidar com a vida. Porque é isso, é justamente nesse mistério da troca que dimensões em mim serão curadas e provocadas. Uhum. Porque existem coisas em mim que eu não sei que estão doentes, até eu me relacionar com você. Existem dimensões em mim que, mesmo na sua falha, né, na sua ofensa, vamos dizer assim, você me agrediu, falou mal de mim, tal, me tratou de um jeito que me deixou muito irritado, querendo explodir tua cabeça nas pedras, mas eu não sabia que aquilo poderia me afetar tanto até eu me relacionar com você. E isolado, eu não saberia isso. Então,
essa vocação, esse chamado para O outro serve no mínimo para revelar a dimensão. exatamente. Ótimo isso, né? É, Não é só para ser curado, mas para você É. perceber que você precisa um de exemplo cura. disso é o casamento. Porque eu consigo performar para você 2 horas aqui. Mas a minha esposa sabe se eu tô performando ou não. E às vezes ela tem coragem de dizer o que você não vai me dizer. Porque e a sua filha e o convívio íntimo percebe coisas, a pessoa sente. Eu tenho amigos que falam assim, você não tá legal, né? Tipo, ninguém tá notando. E às vezes nem eu tô querendo notar que eu não tô legal. Mas a pessoa, e desse olhar misericordioso, acolhedor, mas e também de, cara, você não tá olhando isso aqui não? Você não tá vendo isso aqui não? E, e às vezes a gente não se permite esse tipo de florescimento, de cura, por achar que não, aquela. Lógico, eu também não preciso viver relações de opressão e agressividade contínua, né? Mas eu ter essa fantasia de que eu só vou me relacionar com quem me faz cócega é uma fantasia própria do mundo ocidental, Hum. de que tudo tem que estar sempre cor-de-rosa e tudo tem que estar sempre Disneylândia, né? Eu não sei. Uma coisa que você comentou comigo, eu queria que você, se você puder se expor, porque o Leonardo comentou sobre essa dificuldade nossa com a diferença, até mesmo teológica, de pentecostal com neopentecostal, com reformado, com tradicional, e às vezes a gente tem essa seletividade, né? De, Ramificando exatamente nas pessoalmente também. exato, nos seus vínculos e dificuldade de receber o que Deus tem para minha vida e você contou uma experiência muito significativa. Mas preliminarmente, até Aham. quando você está mencionando o fato da sua esposa apontar um erro seu, Uhum. é um pouco parecido com aquilo que você também disse, mostra que para desenvolvermos relacionamentos que vão resultar em cura, humildade. Uhum. Humildade para poder ter espaço ou dar espaço para o outro identificar na gente aquilo que a gente não está vendo. É o que Jesus fala. Você é capaz de enxergar o cisco no olho do seu irmão, mas incapaz de enxergar o que está de Uhum. forma agressiva, A trave escrachada gigante. Aham. no seu olho. E o irmão que tem essa habilidade cirúrgica, Aham. aí escuta ele. E Aham. ele é bom para conseguir identificar os seus erros. E isso me coloca, então, diante desse ambiente onde Deus proporcionou para mim uma cura extraordinária. E essa cura extraordinária, não apenas, como eu estava dizendo, ela me curou de uma depressão severa, mas me livrou também e me curou também de uma arrogância e que quebrou essa minha arrogância no sentido dessas distâncias que a gente vai criando por conta de teologias, né. Uhum. Então a gente vai e é interessante, assim, abrindo um parêntese importante, como que ao longo da nossa trajetória com Jesus, a gente vai, de fato, tendo essas distâncias que em algum momento a gente vai perceber: "Meu Deus, mas isso é tão infantil". Porque, embora eu tenha as minhas convicções, o outro também tem as suas convicções, mas isso não impede a gente de conseguir caminhar junto e encontrar cura e ser curado e também ter a possibilidade de ser uma bênção para aquela pessoa, mesmo pensando diferente. Quando Deus faz isso, ainda mais a gente percebe que o ambiente da cura, Uhum. ele é comunitário, sobretudo por meio de pessoas, às vezes, que são completamente diferentes Diferente. de nós, que Aham. pensam diferente, e no meu caso foi isso. Uhum. Eu já tinha procurado, inúmeras formas, caminhos para ser curado e eu estava naquela do salmista, né, "O Senhor não me ouve, não se atém para o meu grito de Tava socorro", tomando remédio, tudo. remédio, cheguei a gastar quase R$ 1.500 por mês com medicamento, Caraca. estava, tomando 8 medicamentos, de modo que teve um dia que eu falei: "Eu não quero mais tomar nada", porque eu não sabia se o que eu estava tomando, estava me ajudando, eu não sabia mais se o que eu estava sentindo era os efeitos da depressão ou os efeitos colaterais do medicamento, porque é importante dizer que quando alguém passa por uma doença como essa terrível,
Uhum. O processo de você encontrar uma solução, uma cura, eu às vezes diria até nem tanto uma cura, mas às vezes encontrar uma forma de amenizar a Um sua alívio, dor, né? ter um alívio, é um processo muito agônico. É muito dolorido. Você ficou quanto tempo? 2 anos tentando encontrar Pegado, medicamento. né? E eu acho que eu diria que o que mais trouxe sofrimento para mim foi o fato de eu tentar inúmeros medicamentos, gastar com psiquiatra e não encontrar um medicamento que fosse capaz de trazer nenhum tipo de alívio. Os medicamentos, eles não me ajudavam, tanto que eu fui tomar 7 medicamentos e onde eu parei de forma repentina. E você continuou com as funções pastorais normal? Durante um tempo eu não consegui. Não dava mais conta Eu não o consegui, suficiente? porque quando eu me deparei, eu não quero ocupar muito tempo da nossa conversa com isso, Não, mas imagina. eu me lembro o dia que eu percebi que tinha algo de errado comigo. Eu ia entrar no ano de 2019 e muitas pendências minhas, crises financeiras, muitas pendências na minha vida. Em 2018 eu tinha resolvido tudo. Eu ia entrar no 2019 voando. Eu falei, agora Agora vai ser o novo meu ano, ano. vai ser o meu ano, né? Exatamente, É o ano da virada. Tinha até música que tava cantando. Exatamente. E eu tava rompendo em pé. rompendo em pé. E eu tava no meu estúdio preparando o primeiro sermão do ano. Eu sentei para escrever. E para nós que somos eh, temos essa função de estar ensinando o tempo inteiro, eu acho que você também passa por isso, a gente precisa eliminar. A gente não tem dificuldade de sentar na frente de um computador e não ter o que falar, muito pelo contrário, a gente tem que eliminar. Não, isso aqui vai ser Uhum. demais. E eu sempre tive essa facilidade pela graça de Deus. No entanto, quando eu sentei no estúdio para poder desenvolver o primeiro sermão do ano, me bateu um desespero que eu não conseguia escrever uma frase. Douglas, irmão, nenhuma frase, não saiu nada. E aquilo instantaneamente fechou minha garganta. E eu disse, Tem algo errado tem aqui, algo né? errado. E me assustou tanto que eu fui para um sofá, na parte da gravação tinha um sofá, e eu sentei lá e fiquei cerca de meia hora, assim, meio assustado, meio reflexivo. Voltei para escrever a mesma coisa. E aquilo ali me deu um susto. E eu já tive que, a partir de então, eu já fui me afastando um pouco, porque isso foi piorando. Ao passo de que em 2 ou 3 meses eu estava já com uma depressão muito severa. Já tive que entrar com tratamento medicamentoso e tal, já na sequência. E aí tem uma coisa interessante, né? Pra gente que, ah, enfim, todos nós já tivemos experiências ruins. A minha experiência, ela se iniciou com Jesus dentro de um ambiente neopentecostal, e a teologia, ela vai fazendo com que a gente olhe para algumas coisas de forma meio preconceituosa, e Sim. algumas coisas não vão fazendo mais sentido para a gente, e a gente vai se afastando. Então, ao passo que eu ia me desenvolvendo teologicamente, eu também ia deixando de lado tudo aquilo que se referia a sonhos, visões, Manifestações. profecias, manifestações especiais do Espírito Santo de Deus. É. Esse não é um caminho, acho que exclusivo meu. Eu É. percebo que isso meio que A é. gente conversou Eu me identifico com outras Viram pessoas da que academia passam, da teologia, que né? passam pela mesma forma. E nesse meu momento eu tava com essa ênfase Até pelo excesso, teológica. né? Porque existem os excessos, Existem obviamente. os excessos, e inclusive são esses excessos que fazem a gente migrar para um ambiente, por assim dizer, mais teológico. Aham, mais reflexivo, né? Parêntese teológico um pouco frio, Aham, não dando cético, tanto né? espaço para o enchimento do Espírito Santo, para as manifestações especiais do Espírito Santo. No entanto, quando começou isso de forma muito rápida, já ficou muito agressivo, e eu fui comprar meu primeiro medicamento, meu primeiro antidepressivo. Eu não estava nem aí, às vezes as pessoas querem Preconceitos, sustentar, eu não vou tomar remédio, Uhum. eu tenho os meus preconceitos com remédios. Eu estava tão triste, cara, tão Só mal, queria tão melhorar, né? deprimido, que eu fui comprar remédio, o primeiro medicamento que o médico me passou, e quando eu cheguei na farmácia, a farmacêutica é muito amiga da minha mãe. E logo que eu cheguei, ela disse pra mim que tinha acabado de ter uma visão comigo.
Pô, já tava triste, ainda vinha com coisa Já que vem eu tava muito afim, visão, visão. já vem lá, vem essa história de visão, eu já tava Na farmácia. na farmácia, Olha só. meu primeiro antidepressivo que eu fui tomar, falei, tá, então fala, visão, Diga. fala, Conta. fala, nega, fala. Diga. E ela disse que ela tinha me visto, e ela, inclusive, quando me viu, ela disse, nossa, tô toda arrepiada. Por quê? Porque eu acabei de ter uma visão contigo e tu tá aqui. Eu falei, nossa, tá bom, fala. Cético, né? Aham. E aí ela disse que tinha visto eu deitado numa cama e tinha uma capa preta sobre mim. Ela perguntou pra Deus o que era essa capa preta e era sofrimento. Olha. Eu disse, olha aí, então, tô aqui comprando um antidepressivo aí, me dá um antidepressivo. E visão, e fiquei com aquilo, mas não dei tanta ênfase para aquilo. Uhum. Douglas. É, não, teu nome. Leonardo. Leonardo. Isso aí tu pode cortar depois, né? Douglas. Não corta Caras estão nada. conversando no monte de seu nome mesmo. Seu nome mesmo, Léo. Não, é porque a gente não se conhece muito. Não você Não também temos na muita igreja já. intimidade. Não pode me enfiar, tá ligado? Não, já faz muito tempo. Eu fui para casa e na mesma noite, não foi uma semana, no outro dia. Isso, por exemplo, aconteceu 3 horas da tarde. Fui para casa, dormi. Na madrugada daquele dia, uma outra amiga da minha mãe. Só um parênteses. Quando ela te deu essa, você entrou aqui, saiu aqui, tipo, Não, ficou, ou você se impressionou ali? não, foi tipo assim, tá, mas qual é o preço do medicamento? Entendi. Entendeu? Foi- Tava no ceticismo pesado. Já meio Já tava depressivo, né? ceticismo naquela época, o ceticismo não seria, o ceticismo para esse tipo de coisa naquela época já tava, eu já tava meio que descrente dessas coisas, tá um tempo e mas ali para reforçar, para piorar, por assim dizer, ainda mais a situação, tava nessa depressão. Uhum. Então ela disse meio que, não, ok, tudo bem, então vamos lá, dá um remédio aí para tirar essa capa aí de tristeza. Uhum. E aí desconsiderei, mas aquilo fica flutuando na sua cabeça, né? Uhum. Na sua mente. Fui pra casa no outro dia. Eu não tô te falando do mesmo dia, à noite, enfim, virou o dia, nem de uma semana depois, virou o dia. Eu não quero me alongar muito Não. nisso, ok? No mesmo dia à noite, uma outra amiga da minha mãe, curiosamente, ainda bem que minha mãe não tá aqui, ela ia ver, né? Foi uma outra amiga da minha mãe, me disse, eu tive um sonho com você. Eu falei, lá vem. Uma já teve visão, agora tu sonho. Você falta vir profetizar alguém agora. Uhum. Eu tive um sonho. Eu sonhei que você estava deitado numa cama, triste, e eu chegava e perguntava pra você, a Alessandra, que é a amiga da farmácia, ela te contou a visão que ela teve de você? E eu falava no sonho, contou. Eu falei, eita, de madrugada. E eu já fiquei, Uhum. tem alguma coisa aí, não dá pra negar. Deus que tinha que fazer dessa forma Uhum. comigo. Eu falei, tá, contou. E aí a gente ia para um ambiente onde estava a família da minha mãe. Eu sei que em pouco tempo, Deus estava me dizendo, naquele momento, Deus já estava dizendo que o que estava acontecendo comigo tinha algum tipo de origem espiritual e estava relacionado com a família da minha mãe. Que eram duas amigas da minha mãe, e depois no outro ambiente, no sonho, quando ela teve, ela foi para um ambiente onde estava eu, minha mãe e a família da minha mãe. E eu não sabia o que fazer com aquela informação. Uhum. Eu não sabia. Quando a minha mãe soube disso, ela decidiu me contar que quando ela soube que eu que estava grávida de mim, ela tentou me abortar. Aham. E, e eu sei que pode ser uma loucura isso, Aham. né? Eu só tô contando fatos. O que aconteceu? Como vocês vão lidar com isso não é um Não, problema outra meu. história. Mas é um Sim. fato. Sim. E aí, quando a minha mãe disse isso, então, que ela tinha tentado me abortar, porque meu avô era pastor, e na época teve um escândalo Uhum. na comunidade que ele participava, então a minha mãe seria mais um escândalo, então ela ficou desesperada com aquilo. Uhum. E ela tentou, então, um aborto. E quando ela disse aquilo pra mim, é como se ela tivesse dito assim, filho, vamos almoçar e comer arroz e feijão. Nada. Nada, porque eu sempre me senti amado, eu sempre me senti protegido pelos meus pais. Meus pais, enfim, eu tenho uma Aham. relação ótima com os meus pais. Então, quando ela disse, mas nenhuma lágrima caiu, eu falei, pois que bom que não deu certo, né? Estamos aí, que bom que não funcionou, estamos aí. Pois bem, então eu sabia já, assim, de uma forma muito misteriosa, muito enigmática, que a minha depressão tinha origem
espiritual e que tinha a ver com a família da minha mãe e que possivelmente tinha a ver com essa tentativa de aborto. Que já estava relativizando suas convicções Exatamente, mas isso éticas foi teológicas. assim, quando eu ingressei com o tratamento medicamentoso, isso já era uma informação. Informação essa que eu não sabia muito o que falar. Bem, minha mãe orou por mim e tal. Eu falei, beleza, vamos orar. Então, vida que segue. Comecei o tratamento medicamentoso e foi muito sofrimento ao longo desses 2 anos. Até para microfisioterapia eu Aham, fui, mas sem sei. saber que era uma coisa meio que. Meio É, esotérica. Eu não fui. tô ligado. Não vão. Desculpa se você é microfisioterapeuta, mas não tem nada a ver com Nem microfisioterapia. com o evangelho. Nada, nada. E fui e tal, a mulher encostava em mim, eu olhava assim, nossa, disputa territorial. E aí ela falando, eu falei, meu Deus, mas Tentou de tudo. Foi. fui tentar, não de tudo, mas essa dali foi o meu. Ah. Quando eu fui meio que na inocência, eu saí de lá já, tipo, meio que saí. Uma coisa meio esquisita. E eu sei que num jantar, eu conversando com o pai de um amigo meu, ele falou sobre um retiro na Estância Paraíso. Aham, Pessoal lá da Lagoinha. da Lagoinha, diante do trono. Aham, E eu falei, demorou, vamos lá. E aí já. aham. Cara, se falasse que era do outro lado do mundo na China, eu ia. E ele me contou de algumas experiências e eu fui ver alguns vídeos, alguns famosos iam e tal. Achei super legal. Peguei, me inscrevi, já era, graças a Deus, tinha no outro dia, já fui. Já fui pra lá, fui sozinho. E aí tem até um detalhe, não sei se eu tenho tempo engraçado Pode falar, assim pra pode falar. contar. Não sei quanto é o nosso tempo de podcast. Vamos indo, vamos indo. Vamos ainda por hora, eu ajudo a pagar. Tem mais Eu faço a quase uma vaquinha. hora. Eu faço a vaquinha. Resumindo, aí quando a gente entrou, foi. Eu tava meio que já saturado de tudo, de medicamento, o medicamento não dava dando certo. Na época que eu fui, eu já tinha trocado de psiquiatra, ela já tinha falado que aquilo ali poderia ser um transtorno de bipolaridade tipo 2, já tava me tratando com outro tipo de remédio e tal. E eu tava, meio saturado, assim, não aguentava mais medicamento. Tanto que eu fui tomando um medicamento que me deixava. Eram uns medicamentos meio estranhos, assim. Eu tava deitado e me sentia fraco deitado, uns efeitos colaterais malucos. E eu fui e tal, e eu, cara, eu não quero me incomodar com nada. Quando eu fui, falaram, eu quero que um cara me busque no aeroporto, me leve no aeroporto e tal. E Uhum. foi me buscar no aeroporto. E foi um cara me buscar no aeroporto, um pastor muito gentil, inclusive. Mas era gentil, ele era tão gentil que me irritou de tão gentil De que ele tão era. excessivamente Irritado, querido. excessivamente gentil. Aquele bom humor irritante. Eu adoro pessoas bem-humoradas. Mas você tava em depressão, Eu né? tava em depressão e ele buscou, ele não parava de falar. E tanto que, inclusive, ele foi falando e Aquele que você... O que você gosta de manhã? Você responde silêncio. silêncio. Silêncio, total silêncio. Enfim, aí eu lembro que ele foi falando, fazendo uma propaganda do processo. Uhum. E eu falei, não, cara, não precisa fazer propaganda, tá tudo certo aqui, vai rolar, já até pago, já tá, fica tranquilo. E aí ele foi me dizendo que tinha um portão Um que portal. Ó, não, já- era um portão, era um portão, o portão da entrada da estância era um portão que na realidade funcionava como um portal espiritual. Olha pra mim, Ai. eu não quero nem, então, eu não vou entrar nesses detalhes. Ok. Mas você imagina eu lidando com essas Todo informações. depressão. E ele dizendo, não, e tem um portal que você entra nesse portal, quando você passa por esse portal, as pessoas já caem, e elas já começam a falar em línguas estranhas, algumas pessoas já são curadas ali nesse portal, Deus já teve anjos nesse portal e tal, e eu falei, pô, legal, quem sabe eu já passo pelo portal, sou curado no portal mesmo, Já vou entra- passar. tô na expectativa do portão. Foi tão engraçado que quando ele ia passar no Você portão, ficou com expectativa. óbvio, eu falei, Ah, tá. Eu pensei que você só tava assim, que idiotice. não, eu falei, esse portão deve ser mágico, Legal. deve acontecer uma parada super legal no Aham. portão. Ele tava dando tanta ênfase no portão que quando ele chegou, ela fica mais acima. Quando ele chegou e ele ia passar por um portão embaixo, ele diz, calma que não, ainda não é esse. Não é esse aqui, o portão é o portão lá de cima. E aí eu fui entrando. Aí quando ele parou na frente do portão, olha só que Aham. tristeza que me deu aquilo. Ele disse assim, esse é o portão. E aqui que acontece, e tal, ficou parado, criou todo um clima espiritual. Falei, é agora. É agora. Eu sei que ele passou pelo portão, eu pedi, cara, dá uma ré, que não funcionou. aconteceu nada. Vai de novo. Quem sabe na terceira ou na sétima vez tem que dar um mergulhinho, alguma coisa assim no chão. Dá um Tem que grito fazer de uma- guerra. Não, E nada. dá um grito no final. Assim, ó, resumindo em miúdos, o meu retiro ele foi horrível do início ao fim. Uhum. Vá,
mas a minha experiência foi ruim. A minha experiência estava sendo tão ruim, no meu quarto, eu queria ficar sozinho. Tinha um médico lá no meu quarto que já tinha feito 3 vezes o retiro. Uhum. E esse médico, quando soube que eu era pastor, ele começou a falar da vida dele. Ai, Jesus. E eu falei, cara, Nossa. você não tá entendendo, cara. Resolve com o pessoal lá. Eu quero dormir. Nós estamos no mesmo barco Quero aqui, ó. dormir. Pedindo Não, ajuda. e às vezes, sabe aquelas coisas que eram ditas meio que agredia, teologicamente Aham. e tal? Meu, eu tô falando isso até no auge da minha arrogância, falando Claro. isso, né? Então, assim, Um cara em depressão julgando não, teologicamente o depressão e pecado, arrogante e tal, tava mal. E eu lembro que no período do retiro, eles falavam que tinha um atendimento individual e todos os palestrantes diziam que o atendimento individual era o auge do retiro. E o meu foi acontecer sábado de tarde, imagina, quinta, sexta, sábado, só sábado de tarde o meu. E eu lembro quando chamou o meu nome lá para ser atendido, tinha um detalhe bem importante. Tinha alguns pastores que iam pregando e tinha um especial que ele tinha dito 2 ou 3 coisas que tinham me agredido demais. Eu falava, nossa, eu nem vou dizer o que ele tinha dito, Aham. mas aquilo para mim soou uma heresia, Uhum. inclusive, aquilo que ele tinha dito. E tudo bem. E às vezes era. Não, e era. Não, Aham. era uma Aham. heresia mesmo. Aham. Não cabe nem dizer o que é, Ok. mas era. Isso não significa que o retiro é bom, ok? O cara é processado pelo É, retiro. sim. Aí o meu atendimento individual era com esse sujeito. Putz. A hora que eu cheguei pra fazer meu atendimento individual, eu falei, não acredito. Com ele. Aí meu atendimento individual foi assim, uma coisa tão esquisita que ele disse, pois é, cara, assim, ó, eu vou te chamar de novo pra gente conversar. Nunca mais me chamou, tô até hoje esperando a ligação dele, mas foi uma coisa que não desenvolveu. Eu sei que foi passando o E você tempo, saiu frustrado do seu atendimento individual. eu saí Nem o frustrado. portal funcionou, porque, nem. assim, quando a gente chega lá, eles me deram uma sementinha pra cuidar. E tu tinha que ficar andando com aquela sementinha do lado todo dia. Então você ia pro banho, pro refeitório, você tinha que estar com aquela sementinha. Tudo Uhum. bem, eu vou com a sementinha. Então, cara, só que eu tava lá, tinha que dar pulinho, eu dava pulinho, tinha que dar uma marchinha, eu dava uma marchinha, tinha que abraçar o irmão do lado. Uma eu dava- alegria profunda. Não, nem alegria não, eu tava obedecendo. Minha mulher falou: você vai, tudo que eles mandaram fazer, você faz. E eu fazia, dava um pulinho, eu dava aquele pulinho e tal. Eu só sei que lá pelas tantas, assim, o que eu mais resisti, mas acabei fazendo é que eles colocaram uns panos de saco e eles falaram que a gente tinha que se humilhar vestindo os panos de saco. Uhum. Eu olhei aquele pano de saco, olhei a sementinha, eu fui o último a pegar. Eu falei, cara, tem que pegar o pano de saco. Não era obrigatório pegar o pano Pega de no saco. pega, pega no Pega. pega. Eu falei, tá bom, vou Ele pegar. lembrou da voz da mulher aqui. Não, daí eu falei, tá, vou pegar o pano de saco. Resumindo, peguei o pano de saco, A contragosto. fiquei vestindo o pano de saco com aquela florzinha aqui que eu tava levando. Isso no sábado, eu tava indignado. Quando chegou domingo e não tinha rolado nada no domingo, eu tava indignado. Com raiva. Léo O que Douglas, que eu vim tava fazer aqui? indignado, cara. Eu tava quase rasgando o pano de prato que eu tava, o pano de saco que eu tava De usando. prata. Não, eu tava indignado, indignado. Hoje Até tem, né, o culto do pano de saco ali no Toto Zano. me diga o endereço depois, que eu vou mandar algumas pessoas pra lá. Resumindo, eu sei que acabou o retiro. E a pastora Zenete entrou pra fazer a última oração. Aham. Ela não tinha nem pregado no retiro. Ela entrou pra fazer a última oração. E eu com o coração totalmente fechado, assim, totalmente fechado. Chateado. Não, chateado, quase Frustrado. querendo pegar meu dinheiro de volta já. Aham. Chateado, assim, cara, bravo, chateado, assim. E, inclusive, eu consigo falar sobre isso hoje sem chorar, mas como eu já falei sobre isso, eu não vou chorar no podcast. É. Mas o que eu mais me lembrava, o que mais me doía, é que todas as noites a minha mulher me perguntava, e aí, como foi? E criava aquela De expectativa. que você tava melhorando. E eu não gostava de dizer pra ela assim, não aconteceu nada, entendeu? Tô ruim, Como é que claro. foi? Eu falei, não, tá rolando. E quando tava, eu queria, tipo, como é que eu vou chegar pra minha mulher e dizer que eu tô voltando da mesma forma ou até pior de quando Aham. eu cheguei aqui? E eu tava pensando nisso na hora. E a pastora Zenete, cara, foi incrível, assim, extraordinário. Ela subiu pra encerrar o retiro e de repente, do nada, ela disse assim, quase que como ela tivesse captado algo dos céus e disse assim: eu quero fazer uma oração, mas eu quero fazer uma oração por aquilo que está no inconsciente, por aquilo que foi instalado no inconsciente que a mente não consegue discernir. Lembra da história do Uhum. aborto, etc. e Aham, tal? aham. Eu quero fazer uma oração por aquilo que está no inconsciente, por aquilo que a mente não consegue discernir.
ela disse isso e começou a falar em línguas estranhas. Irmão, Você falava em línguas na época? eu Aham. eu não falava, não falo, mas eu sei que de Sério? repente eu não Por que falo. você tá à mesa? Aqui é uma mesa de quem olha tudo. Você olha em línguas? Não, eu amo. Meu pai fala super em línguas, eu acho que. Mas isso é legal, tô brincando. Vai. Não, podcast parte 2. Vai ser só em línguas, Vai rapaz. vai ser- finalizar esse. Agora em línguas ele interpreta, assim o próximo. Perfeito, tem que ser nesse nível aí. E eu sei que, resumindo, quando ela começou a falar isso, definitivamente, e eu sou um cara que sou muito introspectivo, tímido para qualquer tipo de experiência sobrenatural. Se estiver acontecendo alguma coisa, eu sou daquele que vou silenciosamente curtir o que tá rolando. Só Hum. que ele não deu, porque quando ela começou a falar as primeiras palavras em línguas, começou um furacão dentro de mim. Deus começou a arrancar com a mão algo que eu não sabia que estava lá. Só que tem um detalhe, eu não queria que ninguém ouvisse. A minha sorte é que a música estava alta. E eu lembro que eu me abaixava, eu não conseguia ficar em pé, eu me abaixava, eu colocava a camiseta. E o que estava saindo, não estava saindo no silêncio, estava saindo aos gritos. Eu não estava endemoniado, tá? Mas estava saindo aos gritos, eu não conseguia. Todo o meu Aham. vibrava algo dentro de mim, eu começava a me contorcer todo assim, como se doesse mesmo, e eu tinha que me espremer assim, tamanha dor que eu sentia, e Deus estava tirando algo nos gritos, e eu não sei quanto tempo eu fiquei Uhum. naquela condição, eu sei que Cara, ajoelhado, assim, ajoelhado e gritava, cara, gritava de Nossa. verdade. Tu não consegue imaginar isso de Não. mim. Ninguém consegue imaginar isso de mim. Ainda bem que não Manda tinha. mais alguém que não ora em línguas. Não, ninguém consegue imaginar. Eu conto isso e eu não sei quanto tempo aconteceu. Eu só sei que E ela tava orando em línguas. e ela tava orando, É. enquanto ela orava. Só sei que Caramba. quando parou a oração, eu lembro que só tava eu, tipo, no chão. De pano de estar. Aí, tipo, tinha acabado de gritar aquele alívio, assim, Uhum. sabe? Quando de fato a cirurgia acabou, quando Deus tinha, tipo, Aham. eu dei aquela respirada e olhei em volta, assim, tipo, tinha gente meio que assustada me olhando. Eu até vi que tinha pessoas meio que estavam olhando. Eu lembro que logo quando eu acabei, veio alguém e disse alguma coisa pra mim, eu nem me lembro o que ele disse. Ele disse Você que tinha tava. visto alguma coisa. Eu nem me lembro. Até hoje eu Ok. nem sei quem disse. Alguma coisa ele disse que Sim. tinha visto alguma coisa aí. Eu sei que acabou, mas eu fiquei anestesiadíssimo. Eu não sabia. Agora, Caramba. eu não sabia o que que era efeito da depressão antes, o que que era efeito do medicamento. Eu não sabia o que eu tava sentindo naquela hora. Eu sei que eu fui anestesiado pro quarto. Não conseguia conversar com ninguém. Tomei Aham. banho. Fiquei assim, parado. Não conseguia sentir se eu tava bem, se eu não tava bem. Cara, foi uma coisa Ah, assim, caramba, bem velho. impressionante. Eu sempre me emociono e eu tenho que tomar cuidado pra não Amém. chorar quando eu falo sobre isso. Mas pode chorar. É, A gente Tá num ambiente seguro. chora. chora. E aí eu fui. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Corta um pouquinho a câmera. E aí eu fui pra recepção pra esperar a minha van chegar. E enquanto eu tava na recepção, eles estavam comendo uns chips de banana. Nunca vi isso, um chips de banana. Deve ser coisa de mineiro. É, Uma bem delícia. gostoso. É, uma delícia. É, chips de vou banana. lidar Eu com tava isso. olhando pra aquilo ali e tal, achando meio estranho, mas meio quieto ainda. Quando de repente me deu uma vontade de dar uma piada sobre aqueles chips de banana, assim. Amém. Daí eu, tipo. Opa. Eu falei, mas eu fiquei meio que desconfiado ainda, assim. Até consigo É, próprio, né? tipo, meio cético. Eu falei, cara, tá, beleza. Aí fui pra van. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz uma videochamada com a minha esposa e ela, Aham. tipo, meio que perguntando, ei, E aí? como é que você Foi. tá? Só que eu ainda não tava sentindo que eu tava super bem. E eu falei Mas você pra sabia que algo tinha ela, acontecido, né? meu voo já tava perto e eu disse pra ela assim, aconteceu alguma coisa. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Ela, é o quê? Eu falei, não sei explicar. Você não contou a experiência. Eu até disse, aconteceu alguma coisa aqui, uma oração, foi um negócio meio fervoroso, mas eu não sei te Dei uns gritos explicar. aqui. Eu não sei te explicar o que nem os gritos caiu no chão. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa. E aí peguei o voo, enfim. Quando eu cheguei em Navegantes, eu lembro que a minha vontade era ligar pra
todos os meus amigos e fazer videochamada. Cara, Porque eu sou um cara, eu tenho quinta série, eu sou o cara da quinta série, me conhece, eu tô sempre fazendo piada com tudo. Sim. E de repente, quando eu percebi, eu já tava querendo ligar pra todo mundo, fazendo piada com tudo. E desde lá, eu posso dizer que Deus arrancou minha depressão com a mão por meio de oração Amém. de uma mulher pentecostal no meio de uma oração em línguas. Aham. Assim que Deus me curou, Amém. quebrando a minha arrogância e quebrando e fazendo com que por meio daquela mulher, de uma oração extraordinária para uma mulher de Deus, Amém. eu fosse curado. Amém. Deus me curou por meio de outra pessoa e por meio E de uma no- oração e de uma forma mais irônica possível, super irônica. Você vai num ambiente que você não iria, com uma teologia que você não Não, em sabe. outros tempos eu diria coisa do tipo, pra que você vai pra Minas Gerais? Deus pode te curar aqui. Não, eu faço coisas misteriosas. É. E quem você pra Pra discutir? dizer o quê, né? Questionar como eu vou fazer. Você vai pra lá e a mulher do RTT vai fazer uma oração em línguas e você vai Aham. passar uma vergonha. Você vai vestir, sabe? Quando eu- Você vai ficar com coisinha, Eu- o feijãozinho, não sei o que que era. Eu sei que no final, depois de tudo, a gente pegava o feijãozinho e plantava. Ah, mas eu plantei tão feliz aquele. Uma coisa tão legal. Vou até levar pra minha igreja. Mas foi isso. Que legal. E me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez, porque eu também, como todo mundo que às vezes vivenciou, e por ter muito excessos no meio religioso, às vezes a gente se fecha de que, apesar de haver excessos, existe a sinceridade e a liberdade do espírito, né? Jesus, ele fala, né? O espírito sopra onde quer, como um vento, a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai. E o próprio ministério de Jesus, né? Você não tem ênfase apostólica do rito, né? Passa o guspe e deu 3 Exato. pulinhos. E não é essa ênfase no Sim, Novo Testamento, Sim. mas a maneira misteriosa que Jesus lidava com cada pessoa Total. e de que quebrando o teu orgulho, o nosso orgulho, de ser num ambiente que você não iria, numa teologia que você não se percebe ali. Então, mas tu percebe que a gente sempre olha pra esses irmãos e Uhum. a gente diz que eles têm os excessos deles. Mas que Deus age, etc. Mas a gente também tem os nossos excessos. Você tem? Eu não Totalmente os nossos excessos. Claro, Sabe, enfim, eu tenho os meus excessos e Deus, A gente assim como lida, age com claro. misericórdia com eles, age com misericórdia conosco. Exatamente. E quando a gente entende isso e a gente consegue humanizar a coisa, Uhum. cria-se um ambiente terapêutico Maravilhoso. profundo, De cura profunda. maravilhoso. Porque essa ênfase de você entender que existem dimensões que se curam em mim, muitas vezes na soberania divina, justamente num ambiente mais diferente, que lida com mais profundidade com o meu ego inflado e que... Mãe, nervosíssimo. Pra que eu vou ter que dar mergulho? Exatamente. Nesse rio? Vai lá, dá um mergulho. É Paulo ficando cego e tendo precisar de oração de outro. Exato. Eu acho isso incrível justamente porque um dos textos que eu acho muito bonito de Isaías, do Isaías 58, né? E eu já cheguei a dizer isso terapeuticamente para alguém que eu acompanhava, uma senhora, porque obviamente que a ênfase de eu pedir para você contar não é que tá com depressão, a Estância Paraíso vai curar todo mundo. Não é bem assim. E até porque... Que bom que fosse. Mas a compreensão de que às vezes a pessoa precisa de medicamento. Esse podcast provavelmente vai sair agora em setembro, é o mês do combate ao suicídio, né? Se não sair em setembro, sair em agosto, no final. Mas a ênfase de que existem dimensões dentro da gente que a gente precisa de terapia, a gente precisa de química medicamentosa, às vezes para reorganizar o seu mundo interno ali. Você precisa correr, você precisa do sol, você precisa de muitas coisas. A gente é complexo demais. A época. Mas existe, e eu lembro que eu falei para uma mulher uma vez que ela estava comigo, acompanhando ela, uns 6 meses. E ela reclamava, ela falou, mas parece que eu melhorei, mas tem coisas que não vai. Porque ela viveu a terapia, ela viveu o remédio, ela fez várias dimensões que a gente foi tentando ajustar.
E eu lembro que eu falei, minha irmã, você precisa agora da receita de Isaías 58. Quando ele diz assim que o jejum que agrada a Deus é você cuidar do órfão, da viúva, você olhar para a dor do outro e ser uma provisão de Deus para a dor do outro. Daí o texto diz assim: então a cura romperá sobre ti. Eu acho que que a ênfase da nossa conversa é que existem dimensões em nós que se curam na troca com o outro. Porque uma das grandes tentações da depressão é o auto-isolamento de uma forma muito drástica. Lógico, existem graus e graus, momentos e momentos, né? Mas esse chamado para estar com o outro e olhar para a dor do outro e às vezes de buscar ajuda no outro, seja de um terapeuta, de um amigo, de um pastor, de alguém que cara, a minha tentação é ficar debaixo da cama, no escuro, sentindo pena de mim mesmo. Essa é a minha tentação, essa é a tentação da alma do ser humano passando por dor. Se isolar, se auto-vitimar, às vezes realmente está doendo mesmo, mas eu compreender que existe um chamado no Evangelho de você vai ser curado em dimensões que só vão ser curadas dentro de mim na minha troca com o outro. Seja de eu ser um instrumento de cura, de eu te ajudar e de eu me expor a isso. Porque lógico, estou querendo organizar a cura divina na sua vida, mas muita coisa começou a ser curada dentro de você ir para um ambiente que você não iria naturalmente, né? Essa dimensão de estava tratando coisas muito profundas ali, né? E eu acho isso maravilhoso. Não, maravilhoso. E quando você fala sobre solidão, é uma das causas que já tem comprovação científica. São inúmeras causas. Dentro desse período, logo no início, com o tratamento medicamentoso, eu comecei a fazer terapia e tal, e a gente desenvolveu uma série na igreja chamada Amanhecer. Foi uma série que eu pesquisei muito sobre depressão. Legal. E são inúmeros os fatores que levam as pessoas a adoecer, a criarem esse tipo de transtorno mental. E quando eu percebo hoje alguém, e eu conto meu testemunho sobre a cura, eu já deixo claro para a pessoa que talvez para ela vai ser totalmente diferente. Nem todo mundo a gente vai colocar a mão, vai começar a falar em línguas e vai ser curado. Que bom que fosse. Porque, no meu caso, teve uma origem que precisou ser tratada daquela forma. Mas são tantas coisas que levam as pessoas a adoecer, a desenvolver um transtorno como esse, e que serão também muitas coisas que precisarão ser observadas em termos de mudança de hábito, para que a pessoa também retorne ao seu estado de consciência, de saúde emocional. E o problema da depressão é que nunca é rápido, né? Ninguém adoece. No meu caso, um dia eu acordei depressivo, mas a maioria das pessoas vai se tornando, e não vai ser da noite para o dia. E essa paciência que exige é o que faz com que a luta ela seja mais dolorosa. Nossa, muito dolorosa. E você vivenciá-la sozinho só vai te piorar no processo, né? Meus irmãos, eu gostaria que se vocês puderem fazer as suas considerações. Eu já fiz, Léo, fala aí. Vai lá, Léo, você mais ficou aí. Curado da depressão. Finais. Amém, glória a Deus, gente. Primeira consideração é que eu fiquei mais silencioso, primeiramente, porque eu, queria ouvir. Hoje nós temos aí, mais um convidado. E porque eu tô com a rinite bem atacada, então, aquela coisa Pra não ficar chata. espirrando no microfone. Mas assim, ó, Não deu. você tira aí no áudio, calma. Cara, eu acho muito legal a gente falar sobre as diferenças e sobre a cura que existe nas diferenças. Eu acho que é necessário e importante para esse momento que a gente veio, desses últimos 2 anos aí, a pandemia, 3 anos, a pandemia, as eleições no Brasil e, enfim, tanta coisa que aconteceu e parece que expôs aquilo que a gente guardava lá dentro, lá no fundo, que precisava ser colocado para fora para ser curado. E a gente viu muita gente sair balançada, desse período. E como falar sobre esses laços, sobre esse ministério da reconciliação que em nós já habita, desses filhos da ressurreição que nós somos,
e sobre como a gente lidar e transitar em ambientes diferentes pode nos fazer bem. Eu achei muito legal você compartilhar a tua vulnerabilidade ali, de, cara, falar o que aconteceu pro teu processo terapêutico e a cura. Eu achei muito legal quando você falou no final, né? É, poxa, eu tive que sair, ir Uhum, lá, e antes, em algum momento, eu oraria e falaria assim, né? Não, mas se Deus quiser me curar, Ele me cura aqui. E, uhum, cara, isso é tão comum, mas tão comum, porque eu já me vi fazendo e falando isso, e eu vejo várias pessoas que começam a estudar um pouquinho e a gente fica chato. Eu acho que essa é a palavra, assim, fica chato. A uhum. gente fica Crica. a gente reduz Deus numa caixa intelectual como se a nossa intelectualidade fosse um grande, né, o panteão onde Deus habita ali, é adorado e pensado, e a gente constrói ídolos à imagem nossa e dizendo que é Deus ali, que ele Uhum, atua dessas formas, né? E a verdade é que, cara, não é assim que funciona. E graças a Deus por esses irmãos que estão em outros meios, mas que o sangue de Jesus seja o que nos una. É claro que a gente, como irmãos e que levam o evangelho, a gente vai denunciar o que for abuso e o que for uhum, desumanização, mas ao mesmo tempo a gente não pode colocar o nosso quadrante ali para limitar o uhum, agir do Espírito Santo e a maneira como a qual ele cura. uhum. E, enfim, né, eu quero agradecer você, o Eu que Douglas agradeço. também, né, essa Amém. mesa aqui de... Mas que a gente possa ser esses irmãos que se veem como irmãos mesmo, no Amém. mesmo Uhum, olhar debaixo da graça de Deus e uhum. habitados pelo Espírito de Deus. Amém. Amém. Isso aí. Para mim, depois da minha experiência, nunca aquilo que o apóstolo Paulo reforça mais do que uma vez, é que o evangelho foi demonstrado não apenas com palavras persuasivas de sabedoria, mas com Hum. demonstração de poder. Então, Amém. o evangelho do Senhor é poder para curar. Amém. 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 Eu queria concluir pensando nesse próprio texto de Paulo aos Coríntios, que ele não apenas corrige, denuncia, chama de carnais, tudo, mas você vê o tempo todo uma paixão de irmãos. Ele estava sofrendo porque toda aquela denúncia, toda aquela crítica de distorções de pensamento e tudo mais, ele os enxergava como eles genuinamente eram, meus irmãos, que ele sofria dores de parto porque eram irmãos, ele então, é esse olhar de eu preciso do outro porque não é um favor, não é uma questão ideológica, é a questão de que o outro e eu somos um. Mas para mim é bonito a compreensão de que até para eu entender que essa experiência de unidade ela só é produzida pelo próprio Espírito. É o Espírito Santo que gera isso. E o nosso desafio e oração, eu quero encerrar nisso, que a gente cada dia se torne, ore e se torne cada vez mais sensível para essa realidade que o Espírito busca o tempo todo fazer conosco, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, de produzir essa unidade entre nós. Perfeito. Amém? E, assim, quando a gente fala sobre cura no meio dos irmãos, respeito é fundamental. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, meu amigo, meu Eu que irmão. agradeço. Valeu. Faremos mais vezes. Com certeza. Faremos lá também, meu amigo. Isso, amém. Não é Amém. tão legal quanto esse daqui. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.